Vamos lá então, meus queridos, desinência. Gente, desinência, ela pode se dividir em dois tipos, a desinência verbal, que lógico, ela vai trabalhar com verbo, e a desinência nominal, que vai trabalhar com os nomes. Quando a gente fala em nome em língua portuguesa, normalmente a gente está se referindo a substantivo e adjetivo, pronome, tá? Então essas palavras são chamadas de nomes. Tá, professor, mas para que serve a tal da desinência verbal? A desinência verbal, pessoal, ela vai ajudar a marcar o tempo verbal, tá? Então ela pode ser desinência verbal modo temporal. Deixa eu colocar em letra minúscula. Desinência verbal modo temporal e desinência verbal número pessoal, tá? Vamos baixar aqui para a gente ficar tudo numa folha só com desinência verbal. Deixa eu subir aqui para vocês, tá? Então, pessoal, o verbo, vamos pegar um verbo aqui. Vamos escrever um verbo aqui. Verbo gostar. Tá? Peraí, deixa eu trocar ele de lugar aqui. Vamos lá. Gostaríamos, tá? Vamos lá, vamos separar essas partezinhas do verbo aqui, gente, ó. Vamos separar assim. Então, essa primeira parte aqui, pessoal, gostaria. Esse I aqui, só essa partezinha aqui, pessoal. Vamos colocar uma corzinha nela. Vamos colocar uma cor que apareça bem, peraí. Esse aqui vai aparecer bem. Ficou em cor de rosa. E o outro ficou, vou colocar, quero em vermelho. Tá, não sei se dá para vocês ver bem, pessoal. Tá, então gostaria, esse ia é uma desinência que vai indicar o modo temporal, tá? O modo pode ser indicativo, subjuntivo, no caso aqui esse ia, gostaria, indica o modo subjuntivo e o tempo que está no passado, tá? Gostaríamos, gostaria. Então, esse verbo claramente está no passado e no modo indicativo, tá? O mos, que está em vermelhinho, ó, desinência verbal número pessoal, está indicando que a palavra está no plural e que está na primeira pessoa do plural. Gostaríamos. Tá? Igual o sujeito oculto, né? Como que a gente determina o sujeito oculto? Pela desinência, tanto que um outro nome do sujeito oculto é sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Porque o que entrega ele? É a desinência aqui, gostaríamos. Então esse mos que o professor circulou aqui, está indicando que ele está no plural, mais especificamente na primeira pessoa do plural. Tá, meus queridos? Então aqui nós temos um exemplo. tá?
da desinência verbal. Para que ela serve? Aí vamos lá. Vamos baixar aqui para a gente ficar com uma página só com a desinência nominal. Como o próprio nome fala, ela vai ser uma desinência de nome. Tá? Então, normalmente, ela vai aparecer no substantivo, no adjetivo, tá? No pronome. Então, vamos lá. Vamos a um exemplo aí. Deixa eu pegar um exemplo qualquer. Deixa eu dar uma coladinha aqui, pessoal, para achar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo bem criativo para vocês, tá? Eu vou colocar menino. Olha só, que exemplo criativo, tá, gente? Então, esse ozinho aqui do menino, que eu vou colocar em amarelinho aqui, menino, ele é uma desinência que vai indicar o quê? O gênero, tá? Então, esse amarelinho aqui, meus queridos, é desinência de gênero. Tá? Porque se eu trocar pelo A, vai ficar menina, né? E vou trocar o quê? O gênero. Tá beleza, pessoal? Então, continuando aqui, mas eu posso fazer mais o quê? Eu posso pluralizar essa palavra. Ou seja, pode ter mais de um menino, né? Então, daí eu coloco o quê? Um Szinho, eu pluralizo essa palavrinha aqui e daí eu vou ter uma desinência de número, meus queridos, tá? Então notem, pessoal, que tudo isso que o professor está falando, vocês já sabem fazer, né? Só que a gente está fazendo como se fosse um trabalho técnico, né? E dando nome aos bois. Porque todo mundo que é falante de língua portuguesa sabe trocar o gênero, né? O estrangeiro, às vezes, ele tem dificuldade, né? Ele quer se referir a ele fala ela, né? Ou ele quer falar ela, ele fala ele. Então, o estrangeiro tem essa dificuldade. Mas nós, usuários da língua portuguesa, a gente manda ver tranquilamente, né, meus queridos? Então, mais uma questão aí da desinência a desinência nominal de gênero e de número. Tá, gente? Então vamos lá. Aí nós vamos ter, gente, a tal... Deixa eu colocar maiúsculo. Tal da... Não é vogal, né, pessoal? Tal da vogal. Também não é vogal. Vogal, agora sim. Vogal temática. Tá? Gente, essa vogal temática... A grande sacada para eu diferenciar, né, a vogal temática da desinência nominal é que a vogal temática, deixa eu colocar aqui, não faz oposição de gênero, tá, gente? Ela não faz oposição de gênero. Como assim, professor, não faz oposição de gênero? Vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Exemplo, meus queridos, se eu tenho uma mesa, tá? Eu tenho uma mesa aqui. Aí eu tô na dúvida, o que eu faço? Olha o corretor me sacaneando. Pera aí, pessoal. O que eu faço para saber se esse azinho aí que eu coloquei, tá? Vou colocar ele de amarelo. Tá? O que eu faço para saber se ele é desinência nominal ou se ele é vogal temática? Gente, simples assim. Eu tento colocar um O ali. Né? Eu vou colocar meso. Existe o meso? Alguém fala, eu quero um meso, porque o meso é mais forte. Ninguém fala isso. Tá? Então eu... vou precisar sempre de uma mesa, não existe um meso, tá? Um outro exemplo, pessoal, pedra, tá?
pedra. Vamos colocar aqui. Aí vocês podem falar, né? Ah, professor, mas meu nome é Pedro. Eu tenho um irmão que chama Pedro, um primo. Tá? Mas nós estamos falando da pedra. Que acha no chão, não é o substantivo próprio, tá? Então a pedra que a gente acha no chão tem diversas utilidades, né? Ela não faz oposição de gênero, então nesse caso não existe o Pedro, tá? Deixa eu até tirar o maiúsculo aqui, ó, tá? Vai ficar minúsculo, tá beleza, pessoal? Então aí que eu sei para que serve a vogal temática. Aí então tá. Ah, professor, mas o senhor já falou que ela não faz oposição de gênero. Beleza. A pergunta que fica, né? Uma perguntinha básica. Para que serve a vogal temática? Não é verbo transitivo, tá, gente? É vogal Deixa eu escrever. Vou deixar de preguiça. Vogal temática. Tá? Para que serve a vogal temática? Então, ela é a vogal que se une ao radical para receber as desinências. Tá? Então, para isso que ela serve. E vamos lá. Deixa eu achar se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Então é isso, tá, pessoal? Ela é a vogal que se une ao radical para receber as desinências. Exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. O verbo cantar, tá? Deixa eu colocar aqui. Exemplo. Então, olha só. Eu vou ter um radical aqui. Tá? Eu vou separar. Qual que é o radical? O radical é isso aqui. Qual que é a definição de vogal temática? É a vogal que se une ao radical para receber as desinências. Então eu tenho aqui cante, tá? O radical do verbo cantar. Aí eu acrescento a ele esse A aqui. Quem que é esse A? É a vogal temática. Aí ele vai receber a desinência. Cantava. Tá, pessoal? Então, aqui embaixo, eu vou colocar aqui em amarelinho o que nós estamos estudando, que é a vogal temática. Então, é a vogal que se une ao radical para receber as desinências. Tá, pessoal? Também, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui. A vogal temática também indica a conjugação do verbo, tá? Então, só para lembrar, né, os verbos eles estão da primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Então, essa vogal temática ela ajuda a indicar a conjugação do verbo. Por último, pessoal, para finalizar o nosso videozinho, que já achei que ficou bem longo, mas vamos lá. Nós vamos ter as consoantes e as vogais de ligação, tá? Então, deixa eu colocar em maiúsculo. A consoante e consoantes
e vogais de ligação. Pessoal, então, as consoantes e as vogais de ligação não tem propriamente um significado mínimo. Tá? Então, ela não tem um significado mínimo, como, por exemplo, o radical. O radical ali ele tem, né? Ou um prefixo, igual o oso, que eu dei o exemplo. Tá? Então, muitas vezes ela serve para a palavra ficar mais fácil de ser pronunciada e para evitar o que a gente chama de cacofonia, muitas vezes. Por exemplo, só um pouquinho, pessoal. Chaleira, tá? Então nós temos a palavrinha chá. Aí o troço de fazer o chá ou de esquentar a água, o nome dele vai ser chaleira. Mas daí eu vou colocar essa vogal aqui de ligação. Deixa eu colocar ela em uma outra corzinha aqui. Vamos colocar aqui uma cor colorada, tá? Chaleira, só para a gente não falar chaeira. Tá? Então ela vai simplesmente servir para que nós possamos pronunciar de uma maneira mais fácil e evitar a cacofonia. Tá? Essa é a função aqui da consoante e da vogal de ligação. Meus queridos, então, era isso daí na parte da gramática. Tá ok, pessoal? Um abraço aí.